Agora vamos ao texto da Palavra de Deus em Gênesis 14, dando sequência à nossa série de pregação do patriarca Abraão. Estamos aprendendo um pouco como funciona a mensagem na narrativa, em prosa, e também como funciona o papel dos patriarcas como personagens, né? E já temos ouvido que nós temos que lembrar que a Bíblia não conta a história de homens, mas conta a história de Deus. Então, nós aprendemos sobre o que Deus fez por meio dos patriarcas e não a história dos patriarcas. Então, nós temos sempre uma mensagem redentiva, uma mensagem que aponta para o Salvador Jesus Cristo quando estamos ouvindo as narrativas do Antigo Testamento, essas narrativas históricas. Vamos ler o capítulo 14 de Gênesis. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Astarote e Carnaim, e aos Suzins em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El Paran, que está junto ao deserto. De volta, passaram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus mantimentos, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhes deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão:
dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão os que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão. Vamos orar mais uma vez e pedir a bênção do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, mais uma vez nós recorremos ao Senhor, porque precisamos do Senhor, para que essa leitura bíblica nos seja transmitida no poder do Espírito Santo, e para que cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão possam ser abençoados com essa palavra. Por favor, cuida de nós e nos ajuda. Faze com que essa mensagem possa nos ensinar e possa conduzir o nosso coração a uma confiança sincera no Salvador Jesus Cristo, aquele que é o nosso Rei e Salvador, e que há de triunfar definitivamente sobre todo o mal. E nisso podemos ver que nessa batalha o nosso Cristo já é o vencedor, o que também nos é indicado na passagem que nós acabamos de ler. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, uma coisa que nós já temos visto nas pregações anteriores acerca de Abraão é que Deus exige que o povo de Deus se separe do mundo. Isso a gente tem visto desde a primeira mensagem. Isso não significa, do outro lado, que a gente deve viver em guerra com o mundo, mas nós devemos buscar a paz com todos, naquilo que é possível a nós. E nessa pregação, nós veremos que Deus é muito gracioso. E Deus não apenas derrama as suas bênçãos sobre nós, o seu povo, como Ele também, por amor a nós, Ele tem alcançado muitas pessoas em nosso redor, particularmente aquelas pessoas com as quais nós temos contato, familiares, amigos, mesmo não sendo crentes, eles têm sido alcançados com a graça de Deus por causa da igreja. Então nós veremos isso também nessa pregação, quando nós observamos que Deus abençoou Abraão, para que por meio de Abraão essa bênção alcançasse também a Ló no seu resgate. Então, olhando para o texto de Gênesis capítulo 14, nós lemos que Abraão estava habitando nessa época nos carvalhais de Manre, e você percebe isso porque a leitura anterior do capítulo 13 termina justamente situando Abraão se separando de Ló e indo para essa região ao sul de Canaã, a região bem próxima àquilo que a gente tem ouvido como Negueb, né? A gente está ouvindo várias vezes. O Negueb é o limite ao sul, a montanha que faz uma cadeia ao sul que limita. Então nessa região estava os carvalhais de Manre. Manre é uma pessoa, conforme nós podemos ver no capítulo 14, versículo 13, que vai inclusive fazer parte, junto com seus irmãos, dos aliados de Abraão nessa guerra contra de reconquista de Ló. Então Abraão estava habitando nessa região. Enquanto isso, estava acontecendo uma grande guerra nos entornos de Canaã. Do lado de fora, eu espero que a essa altura os irmãos já estejam entendendo um pouco daquela geografia. Então, o Rio Jordão criava uma faixa entre o Jordão e o Mar Mediterrâneo. Toda essa faixa era o Jordão, e a faixa fora do Jordão, a faixa a oriente, do lado de fora do Mar Morto, toda essa faixa de norte a sul, fora de Canaã, estava passando por uma grande turbulência, grande guerra, desde o norte até o sul de Canaã.
4 reis aliados, nós lemos sobre eles no versículo 1. Esses 4 reis aliados, na liderança de Quedorlaomer, eles desceram da região norte, lá no extremo norte, e por onde eles vêm passando, eles estão causando devastação na terra, de norte até ao sul. Então, esses 4 reis e os seus aliados, eles estavam numa guerra de reconquista de antigos domínios que estavam se rebelando contra ele. Nós lemos, por exemplo, no versículo 4, que 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Isso é especificamente sobre um grupo de cidades que ficavam do lado de fora de Canaã, bem ao sul, nas margens daquilo que hoje nós conhecemos como Mar Morto, que incluía Sodoma e Gomorra. Então, passando pelas terras desde o norte, os versículos 5, 6 e 7 narram que eles estavam arruinando as terras mais ao norte, que mais tarde vai se chamar o território de Amon, os Amonitas, talvez você reconhece, né? Nessa região, ele menciona aqui os Refaíns, por exemplo. Os Refaíns, lá em Deuteronômio capítulo 2, versículo 20 e 21, nós aprendemos que os Refaíns eram descendentes dos gigantes. Então, descendo por essa região, eles destroem essa região mais ao norte, que mais tarde vai se tornar a terra dos Amonitas. Mais ao centro dessa região, as terras que mais tarde serão as terras de Moabe, e abaixo, mais ao sul, a terra de Amon, de Moabe. Amon e Moabe são os 2 filhos de Ló. Mais tarde a gente vai ouvir pregações sobre aquela situação de incesto de Ló com as 2 filhas, e os 2 filhos resultantes desses incestos, Amon e Moabe, então vão ocupar essas regiões ao norte e ao centro. E mais ao sul, Edom, acho que a gente lê sobre o Monte Seir, que é o monte que Esaú e os descendentes de Esaú herdaram. Então esses reis estão destruindo toda essa região, até Edom ao sul, e depois entrando para Canaã, mais ao sul, a terra dos Amalequitas. A gente vai ler também mais à frente sobre os Amalequitas, naquela batalha de Êxodo 17, que enquanto o povo estava batalhando, Moisés ficava com as mãos levantadas, né, na guerra contra os Amalequitas. Isso que é capítulo 16 de Êxodo. Então, agora eles entraram em Canaã, destrói toda a região dos Amalequitas, e estão prontos para subir por dentro de Canaã até retornar para o norte. Esse é o versículo 8. Quando eles estão, então, no sul de Canaã, nessa região dos Amalequitas, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Zoar, e a outra cidade é Belá, né? Versículo 2. Então, esses reis, 5 reis, haviam se rebelado, deixando de pagar impostos a essa confederação de reinos unidos, liderados por Quedorlaomer, deixam de pagar os impostos, se rebelam contra ele, e agora entram numa batalha para tentar definitivamente romper com qualquer vínculo com essa liderança, porque, claro, Quedorlaomer quer recuperar o antigo status. A gente, quem estava na palestra ontem, ouviu sobre os reis suzeranos e os vassalos, né? Então, tentando recuperar o domínio sobre os reinos subjugados por eles. Essa batalha aconteceu, então, no Vale de Sidim. Então, nós estamos lendo sobre esse vale, que fica na região daquilo que vai ser conhecido como Mar Morto. A expressão Mar Morto aparece, até você ver na sua Bíblia, entre parênteses, porque é uma informação antecipada do que vai se tornar essa região após o episódio de Sodoma e Gomorra, quando Deus vai derramar enxofre para destruir aquela região. E como resultado disso, toda aquela região sofre uma grande depressão, e a salinização acaba transformando toda essa região em uma região deserta, uma região onde a vida
é difícil de subsistir. Poucas bactérias conseguem se manter nas águas salgadas do Mar Morto. Embora hoje o que se chama deserto da Judéia, a gente no Novo Testamento ouve Jesus falando, Jesus foi tentado no deserto da Judéia, às margens do Mar Morto. Os judeus conseguem ainda produzir coisas lá, mas se transformou em um grande deserto posteriormente. Então esses reis saem ao encontro, esses 5 reis dessas cidades ao sul do Mar Morto, saem ao encontro desses reinos invasores para pelejar e tentar romper definitivamente com essa aliança. Essa guerra acontece então no Vale de Sidim, às margens do Mar Morto. Só que a época do ano que isso acontece era uma época de chuva, ou pelo menos havia chovido recentemente, porque estamos lendo que muitos poços de betumes estavam encharcados. A região era uma região que estava encharcada, uma região de pântano, que dificultava muito o deslocamento e as batalhas ali, e acabou que os reis de Sodoma e Gomorra e os outros reinos acabaram sendo derrotados pelos 4 reis, e muitos deles na fuga acabaram caindo nesses mesmos poços de betume que ficavam nessa região, e alguns poucos conseguiram fugir. A gente percebe posteriormente que um dos que consegue fugir é o rei, porque ele vai posteriormente se encontrar com Abrão, nos versículos 11 e 12. Mas, pela providência de Deus, um homem escapa e vai contar a Abraão o que havia acontecido. Isso lembra aquela história de Ló, hein? Cada vez que está acontecendo um desastre, pela providência de Deus, Deus deixa escapar um para ir contar a Abraão. E a Jó, dessa vez quase não sai. Lá é a Jó. E agora também, pela providência de Deus, alguém está escapando e está indo contar a Abraão o que havia acontecido. Provavelmente, alguém que era amigo de Ló e que conhecia a história de parentesco de Ló com Abraão, e, portanto, foi até Abraão, que a essa altura estava morando nos carvalhais de Manre, e contou para Abraão o que havia acontecido sobre a guerra e que o seu sobrinho Ló havia sido levado cativo. Então Abraão reúne os 318 homens de sua casa. Lá em Gideão a gente lê sobre os 300 de Gideão, que também vão para a batalha. Aqui 318 nascidos na casa de Abraão. Isso provavelmente então durante a saída de Abraão desde o Egito. Ele já sai com um número de pessoas, mas mais pessoas estão sendo acrescentadas ao seu grupo. E esses 318 mais Ané, Escol e Manre com os seus homens formam um pequeno exército que então saem ao encontro dos 4 reis que haviam destruído os 5 reinos do sul do Mar Morto e que haviam levado Ló, seu sobrinho, cativo. Note que o texto nos diz que eles encontraram os outros reis quando já estavam em Dan. Se você vai olhar para o que diz, por exemplo, 1 Samuel 3,20, Dan é o extremo norte de Israel. Você vai ver isso na Bíblia algumas vezes, de Dan a Berseba. Quando você lê isso, de Dan a Berseba, isso é a forma como Israel passou a ser denominado nos seus limites. Dan é o extremo norte, Berseba é o extremo sul. Isso era o limite de Israel. E aparece várias vezes isso na Bíblia. Então foi lá no extremo norte, ou seja, esses reis já estavam chegando em suas terras ao norte, com exceção de Kedorlaomer, que era mais ao sul, mas estava todo mundo lá. Abraão então alcança e começa a pelejar durante a noite, distribuindo as suas tropas para fechar cerco, e começou a peleja desde a cidade de Dan até bem perto de Damasco, que é a capital da Síria, uma grande cidade daquela época. Isso mostra realmente o poderio desses reinos, desses 4 reinos. Não eram reinos pequenos, eles geralmente eram reinos grandes, e isso explica o que eles estão causando em toda a terra a oriente do Jordão, dizimando toda a região de Amon, de Moabe, de Edom, dos Amalequitas, vencendo esses 5 reinos. Então mostra que realmente eram reinos fortes para aquela região. Mas Abraão, com um pequeno exército,
de 318 homens, e mais Ané, Escol e Mane com seus homens, eles derrotam esses 4 reinos. E então recupera Ló, sua família, seus bens, mas também outras pessoas com seus bens que foram levados cativos juntamente com Ló. Quando Abraão está retornando para sua terra, então Abraão reside ao sul, nos carvalhais de Mamre. O rei de Sodoma e de Gomorra, que ficava um pouco mais ao sul de onde Abraão morava, fora de Canaã, na margem do Mar Morto, ele saiu ao encontro de Abraão. Esse é o versículo 17. Agora, note uma coisa interessante aqui, é porque no versículo 17 nós lemos: após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, esse vale do rei aqui, existe uma estrada real, desde o norte do país até o sul, que era chamada Estrada Real, e o vale de Savé ficava aqui ao sul dessa estrada real, uma estrada que servia para quem estava saindo do norte, fora de Canaã, descendo para o Egito, para não ter de passar por dentro de Canaã. Existia então essa estrada real. Mas nota aqui que o texto diz que o rei de Sodoma veio ao encontro de Abraão, mas a narrativa interrompe repentinamente isso para narrar o encontro de Melquisedeque com Abraão. Isso realmente é bem chamativo, porque isso é incomum, é uma quebra mesmo, proposital da narrativa. Então, alguns até, os inimigos da palavra de Deus, vão realmente falar sobre uma inserção posterior, porque a quebra de uma narrativa dessa não é uma coisa normal. Então, eles sempre estão procurando o jeito de acusar a Bíblia de ter qualquer tipo de corrupção, mas essa interrupção, ela é proposital e ela é importante, porque essa mensagem já oferece uma ligação com o Novo Testamento e também aquele aspecto redentivo da mensagem que nós precisamos para chegar até o Salvador Jesus Cristo, e não ficarmos apenas com uma mensagem moralista de que em nome de Deus nós temos que sair à batalha, como normalmente a gente está ouvindo as pessoas pregando nesse capítulo. Então, essa narrativa interrompida para falar sobre Melquisedeque, que saiu de Salém. Se você vai olhar na geografia, você vê que Salém é bem próximo de Mamre, onde Abraão está. E essa Salém é a cidade que mais adiante vai se chamar Jerusalém. Salém era a terra dos Jebuseus. Então, Jerusalém. Então, as iniciais do nome dos Jebuseus e mais a palavra Salém, que é a palavra para paz. Então, Melquisedeque sai de Salém, cidade dos Jebuseus, e vai ao encontro de Abraão, de quem ele recebe o dízimo de tudo que Abraão possuía. O mistério dessa narrativa já começa com os próprios nomes que estão aparecendo aqui, hein? Melquisedeque. A palavra Melquisedeque quer dizer rei de justiça. O seminarista vai aprender sobre isso, hein? Melquisedeque, o rei de justiça. Esse nome vai ser empregado na narrativa bíblica posterior quando se refere a Melquisedeque. Então, o nome dele não é uma casualidade, a cidade dele não é uma casualidade, a cidade de Salém. E mostra claramente que naquele momento da história do povo de Deus em Canaã, existia temor de Deus ainda dentro daquilo que viria a ser Jerusalém, dentro de Salém, porque existia um rei ali, chamado Rei de Justiça, e que é também denominado Rei de Paz. Então, assim como a gente leu em narrativa anterior, que Abimeleque, rei de Gerar, temia ao Senhor, também aqui a gente está vendo que lá em Salém temia ao Senhor. Então, Canaã ainda existia conhecimento de Deus e temor de Deus. Por isso que Abraão vai ouvir a mensagem, a promessa da posse da terra no capítulo 15, ouvindo que ele não vai possuir agora, mas a sua descendência, 4 gerações depois, porque naquele momento a medida da iniquidade dos amorreus ainda não haviam se completado. Ou seja, ainda tinha temor de Deus em Canaã, na época de Abraão.
Esse mistério de Melquisedeque, então, continuou, e nós lemos sobre Melquisedeque no Salmo 110. O Salmo 110 indicou que Melquisedeque faz parte de uma ordem sacerdotal que é diferente daquela que Deus vai estabelecer por meio de Levi. Uma ordem sacerdotal diferente. O escritor aos Hebreus pega essa informação de que Melquisedeque é rei de Salém, rei de paz, de uma ordem sacerdotal especial, diferente de Levi, vai dizer que por causa disso ela é permanente, Levi não é, e vai dizer também que uma das marcas de que essa genealogia eterna é que ao registrar Melquisedeque aqui no texto de Gênesis 14, não é registrado conforme nós lemos lá em Hebreus, o capítulo 7, versículo 2, 3, diz que ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dia nem fim de existência. Não é que Melquisedeque era um super-homem, mas a narrativa não faz isso. A narrativa é uma inserção proposital de um personagem que vai ser usado como tipo de Cristo e de um sacerdócio, da qual Cristo será chamado de sumo sacerdote. Veja, nem Melquisedeque é chamado de sumo sacerdote. Ele é dito no Salmo 110 que ele é da ordem, Melquisedeque fazia parte de uma ordem sacerdotal, da qual ordem sacerdotal Jesus em hebreu foi chamado sumo sacerdote. Então Jesus faz parte de uma ordem sacerdotal que não a de Levi, que vai parar, mas uma ordem sacerdotal eterna, e da qual ordem ele não é mais um sacerdote, mas ele é aquele sumo sacerdote dessa ordem da qual Melquisedeque fazia parte. Então, essa inserção dessa narrativa, de fato, está chamando a atenção para um sacerdócio que ainda não era completamente estabelecido, mas já tinha o seu representante Melquisedeque. E em breve, o sumo sacerdote dessa ordem misteriosa viria ao mundo para oferecer o sacrifício eterno pelos pecados dos pecadores, Jesus Cristo. Então, é como se Jesus estivesse entrando na história de Abraão, né, nessa narrativa, recebesse a oferta de Abraão e abençoasse a Abraão. Então, depois dessa narrativa, o texto retoma para falar, então, mais uma vez, sobre o versículo 21, sobre o rei de Sodoma, que havia sido introduzido no versículo 17. O rei de Sodoma também havia saído ao encontro de Abraão. Salém ficava um pouco mais acima de Manre, enquanto que Sodoma estava aqui mais ao sul, fora de Canaã. Ele também havia saído ao encontro de Abraão, na esperança de, ao menos, receber de volta as pessoas que haviam sido levadas cativo. O texto, de fato, não menciona que ele exigiu os bens de volta. Ele até chega a dizer que Abraão poderia ficar com os bens, mas Abraão recusa ficar com os bens, para que depois não fosse dito que Abraão havia enriquecido por causa dele. Então, o que Abraão faz é somente tirar a parte que representava os gastos daquela missão. Afinal de contas, Abraão estava servindo a eles, e se os amigos dele, os aliados deles, Manre, Escol e Aner, quisessem alguma coisa, que eles então exigissem a sua parte. Isso é versículo 1 ao versículo 24. Então, o texto encerrou sem mencionar Ló de novo, não menciona mais Ló, mas nós sabemos que Ló voltou a morar em Sodoma, porque no capítulo 18 e 19, mais uma vez, nós ouviremos falar sobre Ló. Então, mesmo a narrativa não informando, a gente sabe que Ló está retornando para a sua cidade em Sodoma. Então, rapidamente, aplicando a mensagem desse texto para nós, só reforçando então o resumo dessa passagem, podemos dizer que, por meio de Abraão, Deus estendeu a sua bondade a outra pessoa, nesse caso específico, Ló, mas não somente Ló. Por meio de Ló, essa mensagem ainda transbordou para os 5 reis dessas cidades ao sul de Canaã. Então veja
Isso realmente fala muito sobre a obra de Deus nesse mundo. Por causa da igreja e da bênção de Deus sobre a igreja, essa bênção está transbordando para as pessoas, até mesmo pessoas que não são cristãs, que estão sendo beneficiadas por causa da bênção de Deus que está sobre a igreja. Podemos ainda acrescentar que a providência de Deus está guiando esse acontecimento aqui, levando Abraão, um pequeno exército de pouco mais de 318, a derrotar um exército muito maior do que ele, formado por uma coalizão de 4 reinos, pelo menos de médio porte. O texto não é muito claro sobre isso, mas dada as circunstâncias e a localização deles, isso indica realmente que era no mínimo reinos de médio porte. Mas Abraão, com um pequeno exército, está derrotando esse exército. Então, a providência de Deus também é vista na preservação daquele mensageiro que foi narrar as boas novas, o anúncio das boas novas para Abraão. Nesse caso, as boas novas o teu sobrinho Ló foi capturado. E ainda a providência de Deus que levou Abraão, com um pequeno exército, a vencer o exército inimigo. Essa batalha entre a semente de Abraão e a semente dos filhos do mundo está sendo derrotada, e essa batalha também aponta para a vitória definitiva que o descendente de Abraão, indicado em Gálatas 3,16, vencerá definitivamente a descendência da serpente. Então, com isso em mente, podemos aplicar essa mensagem a nós, que estamos vivendo como filhos de Abraão nesse mundo, como descendentes de Abraão pela fé, como servos e servas de Jesus Cristo, que pela fé alcançamos a redenção e um lugar de filiação nessa descendência santa. Então nós, como crentes, nós enfrentamos as nossas batalhas, mas nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco em nossas batalhas e que por fim nos garantirá a vitória final nessa grande batalha. Aquela batalha de Abraão representava somente uma de muitas batalhas que os filhos de Deus venceriam contra os filhos da serpente. Mas também nós aprenderemos que quando os filhos de Deus foram infiéis a Deus, muitas vezes Deus usou as derrotas deles para ensiná-los que a sua vitória não vinha da força dos seus braços, mas vinha da força do braço do Senhor, como está sendo indicado agora na vitória de Abraão com um pequeno exército. Então nós, em nossas batalhas diárias, que são muitas, podemos ter confiança na providência de Deus. Deus cuidará de nós. Ele não nos deixa só. E não importa o quanto maior e mais poderoso sejam os nossos inimigos, porque nós não venceremos essa batalha com o nosso braço de carne. A nossa batalha será vencida em um nome do Senhor. Isso realmente deve encher o nosso coração de confiança, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, em que nos preocupamos de que homens maus e perversos querem de todo jeito atentar contra a igreja de Cristo. De um lado isso pode nos machucar, pode nos fazer sofrer, mas do outro lado temos que ter a plena confiança de que quando eles acharem que estão dominando tudo, como aconteceu com esses 4 reinos, porque eles vêm de norte a sul dizimando tudo, entram em Canaã dizimando os amalequitas, destroem a coalizão dos 5 reinos, voltam impunes, de cabeça erguida, atravessando por toda Canaã no retorno, mas ao chegar dentro de sua própria terra são derrotadas por um pequeno exército de pouco mais de 318 homens. Não adianta. Quando os ímpios acharem que eles estão acima governando a igreja, eles se esquecem de que acima dele há o trono do universo, o Senhor dos céus e da terra governando sobre tudo. Essa é a nossa confiança. Nós não podemos só olhar para os homens maus que estão governando o mundo, nós devemos olhar para aquele que está sentado no trono acima desses reinos desse mundo, que por não cumprirem suas vocações de governar o mundo em nome de Deus, sofrerão por isso o justo castigo, porque eles não estão ali
para satisfazerem os seus desejos. Eles não estão ali para legislarem e governarem em benefício próprio, mas eles estão ali para governar o mundo em nome de Deus. Por isso lemos em Romanos capítulo 13 que toda autoridade é estabelecida por Deus, porque ela está ali com um propósito bíblico: governar em nome de Deus e para Deus. Uma coisa interessante que se liga com as mensagens anteriores, onde nós já ouvimos que Abraão teve de se separar de Ló. Mas aqui nós temos uma prova incontestável de que a separação de Ló não representou de jeito nenhum um desprezo a Ló. Pelo contrário, o Abraão que compreendeu que para herdar a promessa tinha que se afastar, porque tem que ter separação entre os filhos de Deus e os filhos do mundo, esse mesmo Abraão agora está oferecendo a própria vida para defender o seu sobrinho Ló. Porque ele expõe a si e toda a sua casa ao sair do encalço desses reinos para recuperar o seu sobrinho Ló. Então não tem dúvida nenhuma que tudo que Abraão está fazendo é por amor e por obediência a Deus, e por amor a Deus, por amor a Ló, ele está disposto a colocar a sua própria vida em risco, como ele está fazendo. Esse aspecto de fazer com que a bênção de Deus chegue aos outros, até mesmo aqueles que não são crentes, isso foi apontado pelo próprio Jesus Cristo. Jesus, em Mateus 5, ele mesmo diz que a gente deve olhar para o Pai e ver que o Pai, ao trazer sol e chuva, ele não faz com que isso venha somente sobre os justos, mas o próprio Deus faz com que isso venha sobre os justos e sobre os injustos. Mas não é que Deus quer abençoar os ímpios, então Deus manda essas bênçãos para os ímpios, porque o compromisso de Deus é com o seu povo. E a gente está vendo claramente essa separação de Abraão do restante. O que ele vai fazer com o restante do povo, no momento que não houver mais temor de Deus no meio deles, é destruir todas as nações de Canaã. Mas o que nós aprendemos é o quanto os descrentes podem se beneficiar por causa da existência da igreja no mundo. Isso é diferente, porque o amor de Deus está sobre a igreja. E Deus, quando manda do céu chuva e sol, ele manda por causa da igreja, e os ímpios se beneficiam, porque a igreja ainda está nesse mundo. No momento em que a igreja for tirada desse mundo, nada mais sobrará para os incrédulos senão fogo e enxofre, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. O mundo que é beneficiado pela presença da igreja no mundo, por uma ira desenfreada contra Deus, procura atacar a igreja e atracar a todo custo a honra de Deus. Graças a Deus, porque nós ainda temos muitos parentes que ainda estão lá fora, ainda temos muitos amigos que estão lá fora, muitas pessoas queridas que ainda estão lá fora. Talvez nós tivemos em nossa trajetória até de nos afastar de algumas delas, porque, embora fossem nossos amigos e muito estimados, a nossa amizade com eles era tão incompatível que tivemos de tomar a mesma decisão de Abraão e nos afastarmos deles. Mas assim como também já vimos na vida de Abraão, que a separação de Ló trouxe grande tristeza ao coração de Abraão, como também nós sofremos grande tristeza quando temos de fazer isso. O que nos alegra é a promessa que Deus deixou sobre Abraão e que, portanto, permanece sobre nós. Quando Deus chamou Abraão, voltando ao capítulo 12, o que Deus prometeu a Abraão no final do versículo 3: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus prometeu que as bênçãos de Abraão chegariam aos outros povos, e a gente está vendo a prova disso aqui. A bênção de Abraão está chegando a Ló, e não somente a Ló. O conhecimento do Deus de Abraão está chegando até esses reinos que ficavam ao sul do Mar Morto. E lembre-se, pela providência de Deus, morreram muita gente no pântano, e outros talvez a espada, mas alguns fugiram, e entre eles estava o rei de Sodoma, que foi até o encontro de Abraão. E quem estava lá também? Melquisedeque. E ele pôde testemunhar tudo o que estava acontecendo ali. O rei de justiça, o rei de paz, abençoando Abraão e recebendo os dízimos de Abraão.
Portanto, ele ouviu a mensagem, a promessa, sobre a promessa de Deus que estava sobre Abraão. E ele mesmo está naquele momento provando disso, porque apesar dos danos causados ao seu reino, ele estava recebendo de volta muitos dos seus cidadãos e até mesmo os bens que lhes pertenciam. Esta promessa de Abraão ainda se cumpre em nós. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque como herdeiros dessa promessa, e por nossa causa, não porque a gente seja bonzinho, porque mesmo Abraão a gente já viu sobre as fraquezas de Abraão e ainda veremos sobre outras, mas por causa do amor de Deus que está sobre nós, por causa do fato de que Deus, em seu grande amor, nos escolheu para ser o seu povo, o povo da aliança. Deus derrama bênçãos tão maravilhosas sobre nós, e tão grandes, que de tão grandes que são, elas transbordam necessariamente para outras pessoas. E assim podemos olhar para o mundo e ver como a bênção de Deus está espalhada em todos os lugares, até na vida de pessoas descrentes e às vezes até na vida de ateus. Aquilo que muitas vezes é chamado de graça comum, ou seja, aquela capacidade de desenvolver a criação de Deus que você pode ver no restante da criação e não somente nos filhos da aliança. Então, esse transbordamento da bênção de Abraão, não em razão deles próprios, mas em razão da igreja que está no mundo, a igreja que eles perseguem e querem destruir. Mas isso também será um testemunho contra eles. Porque se hoje brasas estão sendo colocadas sobre a cabeça deles, porque eles estão ouvindo e estão se beneficiando da presença da igreja no mundo, a igreja que eles querem destruir. E porque eles estão desprezando essa bondade de Deus, um dia o juízo de Deus cairá sobre eles, como acontecerá precisamente sobre esse rei de Sodoma, que vai sofrer os danos de tendo ouvido sobre o rei de justiça, não se humilhar perante o Deus de Abraão. Que Deus continue abençoando o seu povo, para que por meio de nós, a igreja de Cristo Jesus, muitos mais possam ser alcançados com a bênção de Abraão e provem a bondade de Deus por causa do amor de Deus sobre o seu povo. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado que o Senhor nos faz ouvir mais uma vez a sua palavra, a pregação dela. Obrigado que o Senhor nos ensina que as nossas batalhas são vencidas pelo Senhor e que nós podemos confiar que nas batalhas que travamos nesse mundo, não precisamos olhar para o tamanho dos inimigos, para o seu poderio, para o seu número, para a sua capacidade, porque eles podem meter medo, eles podem causar terror pela sua grandeza, porém muito mais poderoso é o Senhor que está conosco. Nós podemos confiar nisso, mas também podemos confiar, Senhor, que nesse exemplo que o Senhor nos deixa, de como o Senhor abençoou a Ló por meio de Abraão e da bênção que estava em Abraão, e por amor de Abraão o Senhor salvou a vida de Ló das mãos desses reis. Também nós podemos confiar que por meio de nós, da sua igreja nesse mundo, o Senhor há de alcançar muitas vidas com a bênção de Abraão que está sobre a igreja. Nós nos lembramos de nossos familiares, parentes dentro de nossa família e familiares dentro de nossa própria casa, que não temem ao Senhor, que ainda não provaram da graça profunda do Senhor na conversão do coração, embora já provem da presença dessa graça na família, por meio dos crentes que ali estão. Senhor, que isso não seja juízo para eles, que tendo o testemunho da verdade, neguem essa verdade e morram fora de Cristo. Por favor, Senhor,
Tem misericórdia. Não deixa que isso aconteça, não. Não deixa que filhos se percam nesse mundo. Esposo, esposa, irmãos. Por favor, Senhor, nós te suplicamos, nos ajuda para que nós possamos mais fortemente, cada vez mais, manifestar a bênção de Abraão para os de fora, anunciando a promessa da redenção em Cristo Jesus e anunciando que aquela fé que Abraão teve em Deus, da qual ainda veremos mais, num Deus que é o Criador e o Salvador, está ainda sendo proclamada aos ouvidos dos pecadores, e agora de uma maneira ainda mais clara, porque agora conhecemos o descendente prometido, que foi anunciado a Abraão e prefigurado em Isaque, em Jacó e nos seus filhos e na nação de Israel. Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso amado, em quem nos deleitamos, a quem amamos e a quem nós temos prazer de pronunciar o seu nome. A ti, ó Deus, seja o louvor e a